Olá, bom dia. A gente começa agora o nosso terceiro dia de Talks com a temática de gastronomia e food service dentro do Hack pela Gastronomia do Bom Gourmet. O Hack é uma iniciativa do Bom Gourmet que tem como objetivo provocar mentes criativas na busca por soluções para o setor do food service. O evento é totalmente online, de graça, já está com as inscrições abertas e vai ser realizado efetivamente entre os dias 12 e 16 deste mês. A verdade, os nossos talks são um aperitivo para essa grande discussão, essa grande busca de soluções e de ideias para o setor nesse período de pandemia e também para o período pós-pandemia, uma preparação para esse período que vem depois. Dentro do Hack pela Gastronomia, a gente tem cinco grandes áreas de discussões, que são negócios, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. Justamente por isso, o Hack é aberto para pessoas das mais diferentes profissões, das mais diferentes áreas e também para estudantes e professores. Então, não deixe de participar. E hoje a gente segue com a nossa programação com um tema super legal, que está super em voga, que é a baixa gastronomia e os bares, como se adaptar. Um dos setores que foi mais afetado nessa pandemia, com certeza, foi esse setor dos bares, que a gente já pensa, quando pensa em bar, já pensa naquela confraternização, naquela aglomeração, naquele ambiente super festivo, e isso tudo foi muito prejudicado com a disseminação do coronavírus. E para esse bate-papo, a gente tem aqui como convidados o Felipe Pereira, do Comida de Boteco, o Fábio Aguaio, da Abrabá, e o Marcos Live, da Companhia de Gastronomia e Cultura. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a gente começa esse nosso bate-papo de hoje com um dado impressionante, na verdade, mas que não é uma grande surpresa em função dos efeitos que a gente percebe dessa pandemia. Mas a Associação Nacional dos Restaurantes divulgou uma pesquisa recente, dando conta que 42% de bares e restaurantes brasileiros fecharam até julho desse ano. Então, entre março e julho, nesse período da pandemia, a gente teve esse número alto de fechamentos. Diante desse cenário, pessoal, tem uma luz no fim do túnel? É possível a gente pensar em respostas para a pergunta de $1 milhão? Olha, Gisele, vai depender de cada estado, de cada município, cada região do país. Nós temos duas peculiaridades, né? Por exemplo, aqui na região sul e na região centro-oeste, na sudeste especialmente, que está o nosso amigo Felipe, muitos prefeitos, muitos municípios adotaram a política do lockdown total. Então, muitas atividades não voltaram a atividade até agora. Alguns conseguiram voltar por liminar, outros por diálogo do poder público com a sociedade civil organizada. Aqui no Paraná, especificamente onde nós estamos, das 8 cidades polos do estado, nenhuma atividade de eventos, casas noturnas, e os bares com música, né, voltaram à atividade. Só voltaram os bares que têm serviço de gastronomia em conjunto com a sua atividade. Então, em algumas cidades, o setor ainda está parado, está fechado, até porque só a venda de bebida alcoólica, na opinião de alguns gestores públicos, não é viável a sua reabertura. Então, isso nos preocupa, porque eu acho que toda atividade econômica ela tem que voltar, o empresário ele tem o direito de se readaptar para poder trabalhar, e aqui em Curitiba, nós levamos essa discussão para o judiciário, e o judiciário entendeu que se um bar inventasse ter uma gastronomia em conjunto com o bar, não só a questão de vender bebida alcoólica, ele poderia trabalhar. E conseguimos isso. E hoje a bandeira em Curitiba é a bandeira amarela e está todo mundo podendo trabalhar.
exceto os nossos colegas de casas noturnas que ainda estão fechados. Felipe, para você, tem uma solução para esse setor? Como que a gente pode buscar isso? Na verdade, a primeira pergunta, se tem saída, tem e terá que ter, né? Não, nem que seja a gente esperar a vacina. A gente não acredita em uma solução, serão várias e as pessoas vão ter que ir tateando e testando, e talvez justamente essa paciência, essa resiliência de testar, experimentar essas possíveis soluções é que vão fazer com que algumas pessoas desistam. Mas os botecos, os bares, eles são, né, no Brasil, então não precisa nem dizer a importância cultural que esses locais têm. Eles não acabarão, eles vão ter que se reinventar e serão, quer dizer, já está sendo muito duro, mas sem dúvida tem saída, não tem outra opção, vai ter que ter algum tipo de saída. Marcos, e você, o que pensa sobre essas possibilidades? Eu acho que a gente tem algumas coisas importantes aí. À medida que a gente foi fechando as operações em função do confinamento, você começa, num primeiro momento, você concorda com tudo, acha que é viável, é uma questão de saúde pública, é uma questão de responsabilidade. Então, eu digo que, à medida que foi evoluindo a pandemia, a gente vai mudando de opinião e a gente vai se adaptando a esse cenário. A vacina, eu acho que é fundamental, mas se a gente for pensar, para mim, o grande legado da pandemia chama liberdade. Liberdade é você, no domingo de manhã, acordar e resolver ficar de pijama em casa, vendo Netflix, em vez de ir passear no parque, ou eu vou passear no parque. A pandemia não nos deu essa possibilidade. Na questão dos bares, primeiro que eu acho que evoluiu demais, e o Comida de Boteco traz isso. Antes, a gente pensava em bebida. Hoje, um bar, ele não tem mais essa desproporção de peso, que o consumo de bebida alcoólica é infinitamente maior que o consumo de comida. Então, primeiro que os bares hoje são lugares de gastronomia. Eu não gosto do termo baixa gastronomia, eu acho que tem gastronomia boa e gastronomia ruim, tanto no boteco como no restaurante 3 estrelas Michelin. A vacina é um fator, mas tem um ponto que chama ar livre. Então, nessa retomada, a gente percebe que o cliente procura espaços ao ar livre, espaços mais abertos, até para ele poder exercitar essa liberdade dele. Em São Paulo, primeiro a gente teve um período que a gente podia trabalhar 5 horas, depois subiu para 8 horas e fecha às 22. Claro que é uma mudança de comportamento. As pessoas que antes tomavam café da manhã na rua, que um bar, os bares antigos, você abria os botequins às 6 da manhã servindo pingado e um martelinho de pinga, isso foi a minha cultura do Sul, e ele fecha meia-noite, 1h. Os bares também estão migrando. O público que antes ia às 22 horas, hoje ele sai para almoçar. Ele também está escolhendo uma refeição no dia. Claro que ir até a meia-noite pode nos ajudar, mas o meu medo é, se hoje eles resolvem reabrir isso até a meia-noite, se a gente não vai ter o caminho inverso, de lugares onde as pessoas estão na rua, não estão usando máscara, e aí vem um lockdown, e aí a gente quebra de vez. Já vai sobreviver muito poucos. E aí correr o risco de quebrar vai ser gigantesco, né? Por que esse setor foi tão afetado, gente? A baixa gastronomia especificamente? É pelo fato de muitos terem um formato mais de uma administração mais familiar, de serem estabelecimentos com uma gestão com essa característica? Fábio? Olha, o que eu estou percebendo nos bares, que voltou a família. É óbvio, tem muita família trabalhando em bar, mas voltou a família a trabalhar em conjunto, porque estava sempre terceirizando por um gerente ou por alguém de confiança tocar o negócio. Eu estou frequentando aí alguns estabelecimentos que eu achei bacana, de novo, tá o pai, tá a mãe, tá o filho, tá a filha, todo mundo juntos num atendimento. E aí trouxe o primo, trouxe a mulher do primo, parece que virou, é óbvio, até porque por causa da Covid, o Ministério Público do Trabalho mandou uma notificação para todos nós, empresários, que se alguém tivesse algum sintoma, tem que liberar o funcionário. E muitos empresários, todo mundo sabe disso, usou a MP para
suspender contrato ou reduzir salários, reduzir a carga de trabalho. Nesse caso, para alguns não ficarem parados, fechados, quem teve a oportunidade de voltar, o município que teve a oportunidade de trabalhar, porque tem que ressaltar sempre isso, né? Porque nem todos os municípios deram a liberdade para a gente trabalhar, né? Nós ficamos aí, aqui em Curitiba, nós tivemos um período aí, ficamos 50, 60 dias fechados e retornamos recentemente. Então, dos municípios que tiveram a liberdade de voltar e quem não teve a suspensão de contrato, voltou a família inteira, voltou até o amigo do cara para trabalhar junto com o funcionário. E nesse meio do caminho, acabou a MP 936, e tinha gente com salário suspenso ainda, né? Atividade suspensa, e aí teve que buscar mais gente familiar para trabalhar. Então, a harmonia dentro do estabelecimento ficou totalmente familiar. E estabelecimentos que não tinham essa condição de ter família, não ter ninguém, trouxe o taxa, que para nós não é bom ter o taxa, porque é melhor todo mundo registrado, mas, mais uma vez, a questão trabalhista, ela interferiu bastante no nosso negócio. Não sei se meus colegas vão ter essa mesma opinião, mas nós tivemos que se reinventar aí na questão de suspender salário, reduzir salário, não ter equipe, porque às vezes muitos funcionários que apresentavam algum sintoma tinham que ficar automaticamente afastado do trabalho. Felipe? Essa realidade que o Fábio cita é 100% a realidade do comida de boteco, né? Porque o primeiro critério aí para a gente convidar um boteco a participar é ele ser familiar. Então, a gente percebeu muito isso, assim, como esse ambiente, né, da família tocando o negócio no momento de crise, no momento de dificuldade, ele se torna um diferencial. Obviamente, né, pela questão de custo, que consegue ter uma estrutura um pouco menor, mas justamente porque as pessoas, né, vestem a camisa, suam a camisa mesmo para manter o negócio de pé. Então, assim, sem dúvida, a gente faz, né, um acompanhamento, um levantamento junto com os botecos, a gente tinha uma expectativa no começo até de um fechamento maior naqueles primeiros 30, 45 dias, e justamente pela família estar à frente, eu acho que eles conseguiram se manter. Claro que não foi verdade o tempo todo, depois, claro, começaram alguns bares a passar um pouco mais de dificuldade, mas essa essência familiar foi e vem sendo um pilar muito importante. A gente sempre acreditou nisso e, né, como eu disse, é o principal conceito do projeto, e como que numa crise ela vem salta mais aos olhos ainda e se torna mais importante. Marcos? Eu acho que a gente teve a volta a se reconectar com o negócio, para nós que temos mais de uma casa, foi fundamental. Muitos colaboradores nossos, nenhum momento, assim, eu tive gerentes e líderes meus de cozinha que desde o início da pandemia disseram assim: não me deixe em casa. Por favor, não me deixe em casa. Olha que louco isso. O time, a gente conseguiu, se a gente pudesse dizer que algo positivo o time se reconectou com o negócio e se uniu. O legado e a lição quem era teu cliente no bar, né? Esse teu cliente do bar, eu brinco que meu lar é um botequim, então as pessoas têm um vínculo com o bar do dia a dia, que elas perderam. É óbvio que o nosso setor sofre demais, até porque tem fatores que é alheio. Claro que teve a medida provisória, claro que você levou, as pessoas foram para casa. Mas aí a mídia anuncia assim: aumentou o consumo de bebida alcoólica em 800%. Sabe, parece que isso vem contra que o cliente mudou o hábito de consumo. O delivery cresceu 300%. Cara, é óbvio que cresceu 300%, né? Ele era um número, agora você só tem essa alternativa. Beber, você só podia em casa. E o nosso setor é muito afetado. Mas se você pensar que os grandes distribuidores de bebida, a queda deles é muito baixa, porque o consumo migrou. Ele migrou do nosso bar para a casa das pessoas, ele migrou do bar para o supermercado, ele migrou do bar para a loja de conveniência. Isso não o consumidor final continua a beber. O que mudou? O bar hoje, se as pessoas dizem assim, sabe, o meu menu é de experiência, eu vendo experiência. Eu acho que quem vende experiência é botequim, sabia? Porque todo mundo tava louco para poder sentar numa mesa de botequim, pedir um torresmo e um chopp, sabe? Eu brinco que a gente tava com saudade do cliente reclamar do colarinho, sabe?
que o colarinho estava muito alto ou muito baixo. A gente queria que a caipirinha dele estava com muito gelo. Juro por Deus, era tudo que a gente queria ter de volta. Para nós, esse foi o grande legado, sabe, da reconexão com o colaborador e com o cliente final. Você percebe que o teu cliente, ele ficava desesperado. A gente pegou o Veríssimo, por exemplo, e foi reformar o Veríssimo. A gente pintou o Veríssimo. O cliente dizia assim, não, vocês vão fechar? Pelo amor de Deus, não fecha. Né? Então, isso foi muito interessante para nós, nesse sentido. Acho que muitos bares, os proprietários dos bares voltaram, os donos, as famílias retornaram, mas a gente tem um problema muito sério, não é só a gente abrir a porta. Tudo que a gente empurrou para frente durante esses meses, de negociações de aluguel, de contrato, de qualquer coisa, para onde vai? Que nós vamos ter aí 6 meses, 8 meses para tentar recuperar essa nossa vida, né? Então, eu tenho muito medo, não é do hoje. Abrir a porta foi um alívio, mesmo com horário reduzido. Mas como será o nosso amanhã? Como o nosso cliente vai se comportar nesse amanhã? Porque há uma mudança de hábito de consumo. Eu não acredito em um novo normal. Para mim, novo normal não existe. Existe a vida voltar ao normal, sabe? Mas como será esse voltar ao normal? Né? Então, e o bar tem isso. Não existe nada mais democrático do que a gente faz, que é bar. Nada é mais democrático. Né? O bar é democrático em todas as circunstâncias. Então, a gente precisa ter isso forte com a gente, né? De volta. Marcos, aproveitando a sua fala, como que está sendo esse processo de retorno aí em São Paulo, da frequência? Porque a gente fala muito em voltar, mas a gente sabe que o comportamento das pessoas também é distinto, e especialmente a gente tendo essa noção que, como ainda não tem a vacina, muita gente ainda está ressabiada, né, de voltar a esse convívio social. Eu diria que São Paulo tem... Eu vivo 2 experiências, que eu vivo São Paulo e eu tenho o Rampel lá na Serra Gaúcha. São Paulo tem uma coisa complexa. A pandemia está mostrando que São Paulo não vive de São Paulo. São Paulo vive do mundo. São Paulo vive das feiras e negócios, vive dos congressos, vive dos eventos, vive dos shows, vive do futebol, vive das companhias aéreas, vive dos hotéis. Então, tudo isso, imagina que esse ano, o mês de novembro, para nós, sempre era um mês difícil, 3 feriados. Mas aí tem o quê? Fórmula 1. A Fórmula 1 aquecia a cidade de São Paulo por 15 dias, que fazia o mês de novembro passar. A retomada tem um fator assustador. O trânsito está 30% do que ele era antes da pandemia. E quem mora em São Paulo, que pôde sair da cidade, ele foi embora. Ele está num condomínio no interior, ele foi para o interior, ele foi para o Nordeste. Eu tenho uma amiga que tem um restaurante em Florianópolis, lá em Jurerê, e ela diz assim, Marcos, meu cliente no inverno, meu cliente está sendo o paulistano. Então, essa mudança de retomada, ela é muito lenta. A gente acredita que agosto foi 30%, setembro a gente acha que sobe um pouquinho mais. O trabalho remoto, as pessoas estão trabalhando em casa, tem muita empresa com plano de contingência, principalmente as multinacionais. Então, imagina que o teu cliente não está mais contigo, ele está trabalhando de casa. As escolas não retornaram. Então, o pai e a mãe estão em casa, o filho está em casa. Essa relação afeta direto, porque não tem aquela história de você sair do trabalho e dizer assim, só vou tomar um chopinho com meu amigo no boteco. Não está tendo. Não existe esse fluxo de você ir ao boteco. Esse eu acho que é a grande questão de São Paulo. A gente acredita que até dezembro, pelo menos a gente fez reunião ontem dos nossos líderes, que até dezembro talvez a gente retorne 50% do que a gente era. Eu tenho uma opinião, Marco, e Felipe, estava até conversando com o Felipe antes, nós temos 2 realidades dentro do nosso segmento, que é os bares e botecos de áreas nobres e áreas turísticas, isso que o Marco falou, e a realidade do dia a dia do pessoal que está nos bairros, está distante do centro, distante das áreas turísticas, que ali a vida não mudou, Gisele. Ali melhorou. Exatamente, melhorou. Melhorou. E ali todo mundo foi, parecia que não tem pandemia, nunca existiu pandemia, tocou a vida como não se houvesse amanhã. Como não se houvesse amanhã. Perfeito. Tocou a vida como não se houvesse amanhã.
Eu sei porque fui em alguns lugares que o colega até adquiriu outro estabelecimento do lado, pegou mais um, sabe? O cara tocou. Eu queria ser dono de adega. Exatamente. Eu queria ser dono de adega. E aí todo mundo virou empório. E aí veio uma coisa boa, Marco, vou te falar. Um prefeito de Cascavel, chamado Leonardo Paranhos, ele sacou essa e falou assim, não, aqui na minha cidade não vai ter mais boteco e nem botequim. Agora o cara vai voltar do antigamente, o que era venda, o que era tudo mercearia, bar e mercearia. Armazém de secos e molhados. Exatamente. Então, o cara fez um projeto para a cidade dele, que agora todo botequim, todo boteco, não vai ficar mais amarrado só com o barzinho. Então, ele vai ensinar o cara a ter de novo uma venda, ter um outro segmento junto com o dele, para complementar. Isso nos bairrões, né? Distante do centro e das áreas nobres. E essa ideia, eu acho que ela é positiva de voltar, porque na área nobre a gente fala que é empório. Já no bairrão a gente fala que é né, a mercearia, o bar e mercearia. Isso vai voltar. Até porque o Luciano Hang ensinou pra gente que era só botar uma cesta básica ali e dava para trabalhar como um serviço essencial. E é isso que os bares vão fazer. Vão ter que ter mais uma atividade dentro do negócio dele para ele nunca correr o risco de ser fechado novamente para parar suas atividades. Felipe, e aí na sua região, como é que está essa questão do funcionamento, dos botecos? Aqui está existindo uma abertura gradual, começou no último fim de semana, bares mesmo e restaurantes começaram agora no último fim de semana, então não tem nem muito cheiro e dados de como foi, né? Eu particularmente não fui, tive notícias, né? Enfim, que as pessoas, um pouco do que o Marcos falou, né? As pessoas começam a ir 30%, a gente conversa um pouco nos nossos bares, então aqui talvez seja uma das últimas, pelo menos, que a gente tem ouvido falar aí, que está iniciando esse movimento. Mas eu queria pegar dois ganchos, um do Marcos, que falou da coisa da experiência, né? O boteco é a experiência, é justamente o que a gente acredita, e a gente fala muito, né? O boteco como extensão da sua casa, né? Extensão da casa do proprietário, recebendo o cliente, recebendo outras famílias, né? Então, por isso que a gente sempre trabalhou muito para que não exista esse pejorativo no boteco, para que as pessoas não achem que é um lugar que não pode receber famílias. Pelo contrário, você vai à casa de alguém e ele te recebe com a melhor experiência possível. E já o que o Aguaio falou, né, dessa coisa da mercearia, do empório, são a origem dos bares, né? Então, o bar, ou seja, a gente no meio de uma crise, de uma grande pandemia, a gente está voltando ao início, porque os bares, eles nascem das mercearias, nascem dos armazéns, justamente onde as pessoas iam comprar e acabavam ficando, iam comprar secos e molhados e acabavam ficando lá para consumir uma bebida, um petisco, um tira-gosto, enfim. Então, como que as coisas, né? A gente vive um auge de pandemia, a gente começa a olhar para trás, nas origens dos negócios, para encontrar uma das soluções, né? Como a gente falou no começo, não terá apenas uma, mas uma das soluções. Gente, a questão de novas modalidades de entrega, né, desses produtos para os clientes, como delivery, takeaway, funciona efetivamente nesse setor dos bares, da baixa gastronomia, ou a gente falou aqui, né, da experiência? Essa experiência, ela é diferenciada, né? Se a gente comparar bar com restaurante. Eu queria dar um depoimento de um colega o Marco e o Felipe, que não estão em Curitiba, é um bairro chamado SIC, um bairro aqui bem de classe trabalhadora. Cidade Industrial de Curitiba. Isso, bem grande. E só na rua dele, vamos dizer, só no lado dele tem uns 20 bares, 30 pizzarias, na avenida principal lá, que é a Gusso. Então ele teve que se reinventar, criar o próprio delivery dele. Ele criou o sistema dele para ele não ficar refém do iFood, da Rappi, do James. Ele criou o dele. Então quem liga para ele, em vez de ele pagar os 27% lá do motoboy, que é a plataforma digital dá, ele dá um desconto maior, ele dá uma pizza a mais. Então, nos bairros, assim, as pessoas, eles criaram os próprios centros de distribuições dele na região. E isso não digo que é inteligente, mas é uma forma criativa de, óbvio, lidar com a concorrência do lado, mas também ele conseguir girar toda a mercadoria dele lá, porque a gente não sabia se a gente vai trabalhar 15 dias, 20 dias, se fecha tudo, se não fecha, como é que seria o giro dele, né? Então, ele achou um meio de não estragar a mercadoria, porque isso nós também tínhamos que pensar, quem não está aqui fora de Curitiba, nos assistindo, chegou um período aí,
proibiram o delivery até dentro de shopping. Nós tivemos que brigar para voltar o delivery também dentro dos shoppings, porque mandaram parar tudo, estragou comida, estragou estoque, e aí tiveram bom senso e liberaram. E até isso, o empresário, ele teve que, puxa, vou ter que trabalhar, se mandarem parar aqui, eu não posso estragar essa comida, não posso estragar esse produto. Então ele teve que se reinventar fazendo promoções na região dele para até não correr o risco de paralisação total, que em alguns lugares tiveram lockdown, né? Marcos. Quando a gente fala desse momento, assim, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Eu tenho muita dificuldade com criar coisas novas ou reinventar, sabe? A gente vive num planeta de 7 bilhões de pessoas e a gente começa a reinventar o que já foi antes um comportamento. São Paulo, falando de delivery, né? Falando de delivery ou de teleentrega ou os modelos, tanto com os aplicativos ou sem os aplicativos, a grande questão é, o consumidor final, ele queria, de novo, ter uma ligação direta com o lugar que ele estava consumindo. Então, num primeiro momento, houve um boom do delivery, né? Tanto que em maio, no Dia das Mães, foi o dia mais caótico de logística do país. Porque o que aconteceu? Toda a mãe estava em casa, os filhos cada um na sua casa, e todo mundo pediu alguma coisa de algum lugar. Não tinha logística. Então, esse é um problema. Você pode fazer uma comida incrível. As empresas do setor de descartáveis eram a bola da vez. Aumentaram o preço, pediam adiantado. Cara, criaram o caos no nosso setor. Quando a gente tem grandes estoques nas nossas operações, tem que ter um alerta, que aí não é um problema da pandemia, é um problema do teu negócio. Nós temos negócios que, se a gente começar a olhar para os modelos europeus, uma pizzaria passa de pai para filho. Um bácaro, que é um bar em Veneza, que são os clássicos, passa de pai para filho, de avô, pai, filho. Essas estruturas não têm estoques. O que tem é o que está na prateleira, está exposto, que é o armazém de secos e molhados. Na verdade, eu acho que a gente sempre volta para casa, sabe? Já são modelos que a gente experimentou e viveu, e a gente começa a voltar. O delivery também criou uma falsa sensação, e as autoridades disseram assim, não, os bares, restaurantes estão no delivery. Mentira. As pessoas voltaram a cozinhar. E outra, não existe grana para você pedir comida todo dia. Não existe grana. E o delivery trouxe um outro fator. Quando você come uma comida em um lugar, ou uma bebida, cara, tem uma experiência do tato, do calor, da temperatura. Quando você coloca a foto daquilo na internet, você pede o prato e chega e abre aquela marmita, entre aspas, é uma frustração, sabe? É expectativa e realidade. A gente nunca conseguiu trazer a expectativa 100% para o cliente que ele estava recebendo aquele bife à parmegiana maravilhoso que ele recebe no bar, né? Então, eu vejo que teve um fator. Claro que os aplicativos ganharam dinheiro. Claro que todo mundo, de alguma forma, em vez de nos ajudar, sendo bem prático, foi oportunista. Eles foram oportunistas. Todo mundo quis morder algo que a gente não tinha, que era faturamento. Todo mundo veio com um aplicativo, com um novo sistema que ia mudar a nossa vida. Cara, e aí, se disser que tem um legado, depois dessa pandemia, quem é o teu cliente, sabe? Quem é o teu cliente? Esse cliente se relaciona com a tua marca? Esse cliente está perto de você? Esse cliente, você sabe que ele gosta da caipirinha de um jeito, do rabo de galo dele do outro? Esse, para nós, foi a coisa mais importante. A gente fez uma campanha, na primeira semana que estourou a pandemia, a gente fez uma ação chamada Tamo Junto. E nós criamos a campanha, com as nossas casas, e a gente mandou o WhatsApp, e eu fiz um vídeo, e os clientes dos bares entenderam. E eles tinham um bônus. O que era aquilo? Era para manter o negócio vivo, pagar nossos fornecedores e nossos funcionários. E o nosso cliente aderiu à campanha. Mas se eu só dissesse para ele assim, compra para consumir lá na frente, era uma coisa. Ele também tinha um benefício. Porque achar que as pessoas da pandemia continuaram ganhando o mesmo salário também não é uma verdade. Houve redução de salário, houve redução de ganho. Mas tem um fator novo aí. Quando você está em casa, quando você está na rua, você toma mais um cafezinho, toma uma cerveja com um amigo, come um petisco, você termina não computando aquilo nas suas despesas mensais. Durante a pandemia,
teve tempo de sobra para as pessoas fazerem conta de quanto elas gastam ou quanto elas economizam. E isso também vai mudar a relação agora de consumo. Eu soltei um vídeo há uns 20 dias atrás, indignado com algumas empresas que começaram a aumentar preço, dizendo assim, não, mas passa o preço do teu café para o teu cliente, passa o preço do teu chopp para o teu cliente. Eu disse, poxa vida, a gente está numa pandemia, está sobrevivendo e a gente de novo vai penalizar o consumidor final por esse histórico, porque uma multinacional quer continuar viva. Então, é um momento, o delivery nos ajudou. Só que o delivery, duvido, algum de vocês que não tem um amigo, um tio, um primo, um vizinho que não está fazendo pão, que não está fazendo massa, que está distribuindo para o prédio dele, para o condomínio dele. Tchê, nós arrumamos concorrente demais na pandemia, que a gente não tinha antes. Isso aí, Marco, até aproveitar, antes que o Felipe fale aí, nós detectamos um crescimento muito de cozinhas clandestinas. E o delivery, o erro das plataformas, foi não pedir as licenças sanitárias no cadastramento. Perfeito. E isso, tivemos que, mais uma vez, quem não gosta do Estado regulatório, eu também não gosto. Gosto de menos restrições. Só que nessas horas, nós tivemos que proteger a saúde pública. Porque nós descobrimos que tinham pessoas que iam ao supermercado, compravam 10 lasanhas, tiravam a marca famosa aí que todo mundo sabe, botavam uma outra embalagem e dizia que era uma lasanha feita em casa, elaborada artesanalmente, blá, 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 e estavam vendendo. E as plataformas não identificavam de onde era produzido esse alimento. Uhum. E aí vem a pergunta da Juliana sobre a questão da segurança, da manipulação. Isso é um risco à saúde pública, que o poder público não se atentou. Vamos ajudar as pessoas que estão tentando sobreviver. Peraí, vamos respeitar primeiro o CNPJ, quem está lá gerando emprego, que está gerando os tributos, e não vamos correr risco de saúde pública depois de intoxicação, porque na hora de generalizar, não fala que foi um caso isolado. Foi a categoria que é responsável por essa intoxicação. Realmente. Tem que cuidar com essas questões de generalizações, né? Exato. Então, a saúde pública, na hora de uma pessoa intoxicada, nós sabemos para onde vão apontar o dedo. E a plataforma não vai assumir a culpa. Vai ser a culpa da categoria. E aí tem que ter esse controle de quem produz o alimento, quem manipula o alimento. E somos nós que temos a licença sanitária, que tem que fazer o curso de boas práticas, vários cursos aí que todo mundo sabe que é obrigatório nós passarmos para poder atender higienicamente a nossa clientela. Agora, deixa eu aproveitar um gancho do Marcos, que ele falou uma coisa muito importante, uma palavra que está aqui batendo na minha cabeça, que é a questão da reconexão com os clientes. No talk de ontem, a gente conversou bastante sobre essa questão de fortalecimento de marca e desse aspecto positivo que a pandemia acabou trazendo, essa necessidade de reconectar com o cliente. Queria saber se vocês concordam com isso, que é uma coisa positiva e como potencializar isso a partir de agora, né? Trazer essa conexão de uma maneira mais efetiva para esse relacionamento entre os bares e essa clientela tão fiel e tão importante. Eu acho que o nosso setor tem uma coisa que é assim, a gastronomia, de um modo geral, ela carece de pesquisa. Nós não temos pesquisas. Temos muito pouca pesquisa no setor. Agora, durante a pandemia, fizeram pesquisa de todo lado. Mas se tu olha outros setores, o varejo consegue fazer pesquisa de zona de calor dentro de um supermercado. Nós não sabemos nem quem é o vizinho do nosso negócio, muitas vezes, e nem como ele se comporta. Se tu olhar o movimento das grandes redes de supermercado que começaram a fazer pequeno supermercado em vários bairros, ele bate com o que foi falado antes em Curitiba, lá em Cascavel, que é a estrutura do bairro, né? Você valorizar o teu bairro, você valorizar a tua região. Se a gente traz essas informações para o nosso setor, nós estaremos à frente de todo mundo, porque a gente começa a se conectar com a nossa região, com o nosso bairro, com a nossa realidade. Se tu me perguntar hoje, tem lugares que estão muito conectados. Eu, a 50 quilômetros de São Paulo, tem, por exemplo, a Estrada do Vinho, que é São Roque. Em São Roque, nesse domingo, toda a Estrada do Vinho, que tem as vinícolas e eles têm gastronomia, estavam todos completamente lotados, com a capacidade dentro do permitido. E deixando de fora milhares de pessoas. Porque o que acontece? Aquele consumidor está conectado com aquele lugar e com aquela experiência de passar um dia.
para nós, isso hoje é a grande questão. Acho mesmo que nós vamos cada vez mais dividir nossos negócios em grandes grupos e no individual, na história que aquele lugar pode contar e se conectar com o seu cliente. Para mim, fundamental veio 1 milhão de aplicativos, 1 milhão de formas de tecnologias durante a pandemia. E todas elas eu dizia assim, tá bom, quando o meu cliente entrar na minha loja, eu vou saber que ele é o João, que ele gosta de uma caipirinha de vodka com 2 gotas de adoçante. Ah, isso a gente não tem. Quando você tiver isso, me procura. Porque aí é que nós vamos estar de novo reconectados. Porque quem fazia antes isso era nós, né? O dono do botequim sabia quem era o amigo dele. O maître sabia quem era. E nessa pandemia, tá todo mundo dizendo assim, o cardápio tá no QR Code, faz o pedido à distância. Desculpa, o cliente olha no QR Code, mas ele quer o garçom, ele quer o cozinheiro, ele quer o dono do lugar, ele quer alguém com a barriga no balcão. Isso tá muito claro, sabe? A Mary aqui comentou até, inclusive, que muitas vezes ela já fez cadastros em vários estabelecimentos e que durante a pandemia ela não recebeu nenhum e-mail de promoção, nenhum contato, nenhuma atividade nesse sentido, uma atividade comunicacional efetiva. Pode ser uma saída isso? Buscar melhorar esse canal de comunicação, principalmente agora com essa retomada? Felipe, você voltou para nós agora. Responde essa para a gente. A gente estava falando dessa questão da conexão entre clientes. Opa, voltei. E os donos voltei. Isso, vou responder essa. Isso, pode responder. A gente quer saber sua opinião. Sem dúvida. Acho que o Marcos, o que eu ia falar sobre delivery, só fazendo uma breve recapitulada, acho que o Marcos foi super assertivo, assim, e eu acabei, não sei se no finalzinho ele abordou um pouco o ponto que eu acho que o positivo é que o delivery se tornará algo complementar ao boteco, ao bar que não tinha. Mas, sem dúvida, o que as pessoas buscam é a experiência e tudo, né? E a gente fica pensando o que vocês falam, o que o Marcos fala, o que o Fábio... é a barriga no balcão, é conhecer o dono, que é 1000% a nossa realidade, né? São, na verdade, as histórias de vida, são as pessoas visitando casas, e é isso que encanta, é você lembrar da casa da sua avó, o laço afetivo. Agora, tudo isso, já do delivery, indo para um sistema, eu vi o comentário acho que da Juliana que você falou, do CRM, tudo isso agrega, tudo isso é bacana, tudo isso vai ajudar, mas nada vai substituir o que a gente entende que as pessoas buscam, que é essa experiência e se sentir em casa. A Juliana comentou também essa questão, né? Que a gente fala muito quando a gente fala de boteco, é de experiência mesmo, né? A gente até pode apontar soluções, perspectivas para tentar amenizar esse período, principalmente de crise, né? De isolamento social, mas é a essência mesmo dos botecos. A Flávia, ela tem uma pergunta aqui que é bem interessante e estava na nossa pauta até para fazê-la, que é em relação aos custos com essas questões de biossegurança e como isso impacta nesses estabelecimentos, muitas vezes de menor porte, porque são necessárias várias adequações e muitas vezes isso tem um custo muito alto. Eu vou tomar a frente para falar sobre isso. Tem 2 coisas aí importantes. Parece que até ontem nós não fazíamos nada de segurança alimentar ou de higiene. Sabe? Parece que agora, com a pandemia, a gente fez tudo. Nossas cozinhas, nossas estruturas já eram boas antes, senão a gente não estava no mercado. Sim. Você não estava lá, você não tinha nutricionista cuidando. Ao meu ver, todas as mudanças de protocolo, elas não acontecem de dentro, não foi dentro da cozinha, ela foi do contato com o cliente, que são novos protocolos, mas a gente já tinha que ter todo o resto. Então parece assim que até ontem a gente não fazia nada. Cara, a gente fazia tudo. Sim. O que acontece é, todos os custos novos, da máscara, do álcool, da higienização, do protocolo, todos esses custos novos, eles impactam no negócio sim, porque, de novo, nós não podemos repassar isso para o consumidor final. Virou uma maneira da gente poder sobreviver neste momento. Então, a fortuna que foi parar o álcool gel, o custo dos descartáveis que virou assim um negócio absurdo. E neste momento a gente está olhando para tudo isso e não está esqueceu completamente do meio ambiente, né?
Porque o descartável tomou conta do delivery, o descartável tomou conta da tua operação, mas, por favor, todo o cuidado de biossegurança, ele já existia antes. E o setor já tinha. Parece que nós éramos os caras que não faziam nada e agora, na pandemia, começamos a cuidar. Desculpa o desabafo. Não, e Marcos, você está complementando o teu posicionamento. Temos que lembrar que nós tivemos em 2009 o HN1, que mudou também o nosso comportamento. Nós tivemos a Boate Kiss, que todo bar, restaurante, casa, tudo teve que mudar, tudo. E aí, complementando essa informação, até questão de 2 anos para cá, nós vivemos a epidemia a culpa é do canudo. Não sei se vocês lembram tudo. Perfeito. A culpa é do canudo. Até respeito às pessoas que têm esse posicionamento, mas com a pandemia mostrou isso, que o descartável ele tinha que ser reutilizado novamente, né? Literalmente, estou falando reutilizado o descartável, porque as pessoas não podiam estar com os contatos. Aí, ontem fizeram uma pergunta no grupo lá nosso de empresário. E aí, sirva um chopp com luva ou sem luva? Meu irmão, é melhor você servir sem luva, porque você vai lavar a mão mais rápido, você ficar com a luva e vai ficar contaminado. Então as pessoas têm que entender o seguinte, não existe um setor mais monitorado, mais regrado que o nosso. Teve aí, não gosto nem de falar, tá na terra do Felipe, o Brumadinho, aconteceu 2 vezes cair barragem, acontecer aquelas coisas que nós sabemos, mas se um bar acontece uma coisinha errada, é todo dia uma nova legislação para tentar impedir o funcionamento normal do estabelecimento. E se não tem um setor mais regrado que o nosso, não existe. Tanto é que nós temos fiscalizações diárias, permanentes, grupos, até força-tarefa nós temos no nosso setor. Então as pessoas têm que entender que o nosso setor ele é regrado, ele é monitorado, ele é fiscalizado e ele é marginalizado. Teve uma ação que a gente fez, a gente criou, eu lancei ela lá no Sul, no Rampel, e depois trouxe para os outros bares. A gente criou nada, a gente fez como nossos avós, que eram os bornaus. A gente voltou com a marmita charmosa. Então o cliente, na primeira compra, ele recebia uma marmita com aquele tecido de chita da nossa avó e levava para casa. E quando eu vendia a segunda, eu retirava essa, né? E eu tenho um amigo que fala que o Uber Eats, que o Rappi e que o iFood nada mais é do que o nosso leiteiro de antigamente. Uhum. Então, se a gente começar, a gente volta para casa e aprende de novo, né? Mas, de novo, todos os custos hoje impactaram o nosso negócio, sim. E não repassamos. E nós não podemos repassar. E tem coisas que eu continuo achando absurdas, sabe? Sal, sachê, para mim, é muito pior aquele sachê que vem naquela caixa de papelão do que eu ter um sal que eu moo na hora, sabe? Do que eu ter o salzinho no saleiro que o nosso dono do botequim bota um arrozinho ainda no fundo e limpa todo dia. Então, tem algumas coisas que vai no extremo. Mas isso eu acho que depois da pandemia é o momento de sentar. E sentar é o quê? É trazer os players dos mercados. Eu acho que a gente se distanciou muito das universidades na questão de nutrição e vigilância sanitária, que se tornou punitiva e não de orientação. Ela pune, né? Não está em conformidade, não está em conformidade. E nós vamos ter que ir para um outro caminho. Quer dizer o quê? O que podemos fazer juntos para reduzir custos e não repassar ao nosso consumidor? Você falou uma coisa interessante, me deu um gancho para perguntar o seguinte, gente. A gente sabe que os estabelecimentos, eles tomam todos os cuidados, reforçaram esses cuidados nesse período da pandemia, mas existe esse ponto, cliente, né? Desculpa, Felipe, pode falar. Felipe? Acho que o Felipe caiu, gente. Não, travou a imagem dele. O cliente... Você perguntou do cliente. Que o cliente, na verdade, ele tem uma influência direta também nesses cuidados, né? Ele pode tanto facilitar, né, ajudar o estabelecimento nesse sentido, como também prejudicar se começar a se aglomerar e, enfim. Como fazer esse controle? Porque uma coisa é você controlar a sua estrutura. Agora você não consegue, muitas vezes, controlar o comportamento do outro, né? A maioria das vezes a gente não consegue, né, na verdade. Olha,
Gisele e Marco, uma coisa voltou. Quem lembra de... era garoto, mas eu me lembro de 1976, tinha o fiscal da Sunab. Hoje voltou o fiscal dos bares. Olha, se tem... todo mundo cuida da gente hoje. Se nós temos uma pessoa a mais no bar, opa, já liga para fiscalização, se atendeu fora do distanciamento. Então, hoje, o fiscal da Sunab, ele voltou com o nome, agora, né, nós estamos resgatando tudo, né? Voltou o drive-in, voltou o leiteiro, voltou todo mundo. E agora o fiscal do Sunab é com um novo nome, né? O fiscal da pandemia. Nosso setor tem o fiscal da pandemia, que fica cuidando das nossas vidas. É que a gente tem alguns fatores assim. A gente viveu antes algumas coisas. Uma delas foi o quê? A gente primeiro teve a lei do proibido fumar. Isso. Levou o bar para a rua. Aí a gente tomou porrada do psil, porque o cara ia beber na rua com o copo, né? Porque o fumante, ele não é solitário. Ele leva 5, 6 com ele para beber. Depois, foram várias restrições. Agora, com a pandemia, disseram assim, teu bar tem que trabalhar com 40% da capacidade. Aí o que faz o restaurante? Onde eu vou pôr os outros 60% de lugares? A gente tem 8 casas. Onde eu vou guardar mesa e cadeira na pandemia? Não faz sentido. Então, como você faz a análise ou a verificação? Nós pegamos as mesas que a gente bloqueou, né? Colocando alguma coisa em cima para dizer até para o fiscal, essa mesa não está usando e eu estou usando essa. Senão, como é que você calcula a capacidade do lugar? Mas tem um fator que independe da gente. O consumidor final, muitas vezes, se ele não estiver conectado com o teu bar ou com o teu negócio, ele não vai querer usar máscara, ele vai sentar do jeito que ele acha conveniente, ele vai aglomerar. E se tudo der errado, sabe o que ele faz? Só muda de bar. Nós fechamos o nosso negócio e ele vai mudar de bar. Então, uma das coisas que a pandemia está trazendo é o teu cliente de verdade, aquele que gosta de estar com você, aquele que contribui. E para isso a gente a gente trabalha com uma plataforma chamada Resposta, que faz a pesquisa na mesa. E a gente introduziu todas as perguntas relacionadas a manipulação, monitoramento e protocolo. Então, diariamente, às 9 da manhã, a gente já tem essa informação de como foi a percepção do consumidor. Ok? Pra você ter uma ideia, eu tive um caso de um cliente que entrou na loja, sentou isolado do mundo, pediu para montar uma mesa longe e pediu tudo descartável, como se ele estivesse fazendo a retirada da comida. Mas assim, em 1 mês e meio. Os demais vêm lidando muito bem com a situação. E reclamam. Reclamam do descartável, reclamam que não tem mais o azeite como antes, reclama do talher, reclama do plástico. Ele faz a observação porque ele queria o normal dele, sabe? Ele queria aquela vida normal, que não dá mais para ter, né? Neste momento. Exato. Felipe? Opa, tô no novo normal online aí, né? Vai e volta, começamos bem, conversamos e agora voltamos. Mas enfim, eu queria, né? Eu perdi um pouco aí o time, mas essa coisa do custo da biossegurança, que é uma pergunta da Flávia, e aí eu faço um paralelo com o que o Marcos falou da coisa do cliente agora, o consumidor final agora ele faz a conta, e é uma excelente oportunidade para o dono dos bares também começarem a fazer a conta, né? A gente sabe que nunca podemos generalizar, mas como que ainda a gestão, e essa gestão mais refinada de custos, esse controle do negócio ainda pode melhorar muito, né? Então, por que não também aproveitar, opa, tem custo entrando, vamos ter que se adaptar, todas essas mudanças que vão continuar acontecendo, então, se apegar a essa solução, não chorar, não querer repassar sempre para o consumidor e refinar essa gestão para apurar, porque a gente sabe que sempre tem um cantinho que você pode apertar, uma conta ali que você nem sabe que chegou, uma taxa que você está pagando, que você já está no automático. Então, acho que essa coisa do custo é uma oportunidade também para se refinar aí a gestão. E um outro ponto que aí é sobre a fiscalização, sem dúvida, o Fábio falou, né? O setor, sim, ele é muito fiscalizado, e essa integração com as universidades e tentar buscar algo de educativo e formativo e não punitivo, eu acho que é algo fundamental, né? A gente não pode ter sempre esse tom do você não fez, eu vou fechar, eu vou multar, até porque se a gente está falando de famílias, de negócios familiares e caseiros, né? Não com o pejorativo do caseiro, mas pessoas que estão iniciando negócio, eles precisam muito mais de apoio do que punição.
Então, sim, existe a regulamentação e às vezes as pessoas vão ter dificuldade, é normal. Então, sim, a gente precisa de um sistema que muito mais eduque e ajude do que faça a punição, né? E tem uma coisa que eu acho que não perguntaram, que também é fundamental. A gente tomou todos os cuidados de protocolo na reabertura, a gente está segurando o custo. Mas tem um fator, que é o fator de serviço, que imagina o seguinte, você está confinado em casa, com a família, com os filhos, com o cachorro, com o papagaio, até com o periquito, no meu caso. Tem uma hora que você já está mordendo a parede. O teu nível de estresse também é alto. Então, no bar, nos estabelecimentos, a gente tem que estar preparado para esse consumidor. Dizer que as pessoas vão... Não, pelo contrário, elas estão com uma carga de adrenalina que quando ela chega, é o nosso papel dizer assim, bem-vindo, senta, relaxa, respira. E a equipe, para se preparar para esse momento, é muito difícil. Porque o cliente, ele tá para morder o pé da mesa na primeira vez que ele sai. Então, tem que ter uma questão do barman de antigamente, né, que ele era o psicólogo. Tem uma hora que nós somos os psicólogos dos nossos clientes, porque eles estão, de novo, precisando respirar, ele está precisando sentar, sabe? Ter aquela experiência de pegar uma taça de vinho, de pegar uma caipirinha e ficar ali horas mexendo, usando o mexedor. Isso também foi muito difícil nos primeiros dias. Agora, parece que, por mais que a gente queria tudo aberto, o máximo de horas possíveis, essa relação de ir abrindo devagar vai liberando essa tensão também devagar, sabe? Então as pessoas vai aliviando, mas é muito difícil para nós, isso não está em nenhum manual de instrução, como fazer esse receptivo do consumidor neste momento. Ele está muito estressado. Ficar em casa um dia é bom, uma semana é boa, sair de férias é ótimo, mas voltar a trabalhar até para poder ter o que contar em casa é importante. É importante a tua observação, Marco e Felipe. É porque nós temos que valorizar o nosso segmento, porque quando tem essa... Todos nós sabemos o que é muita restrição, o que é muito banimento, o que é muito fechamento. Dá espaço para marginalidade, para clandestinidade. E quem ganha com isso não é o Estado, não é o cidadão, não é a sociedade civil organizada. Quem ganha isso é o crime organizado. Vender bebida contrabandeada, vender local fechado, é a marginalidade que ganha. E o que nós pedimos à sociedade sempre, nesses diálogos, a gente estava vendo aí, nós estávamos tendo um boom, antes da pandemia, um boom dos bares de rua, bares abertos, sem atendimento de garçom. O que eu senti nessa pandemia foi até um pouquinho inverso. As pessoas voltarem a querer sentar num bar, isso que você falou, ser atendido por um garçom, bater um papo, pelo menos, né? Porque ter um diálogo com alguém, porque ficou aquele distanciamento, as pessoas que estavam frequentando são pessoas diferentes, e essa oportunidade de a gente falar que nós temos que valorizar quem tem CNPJ, quem contribui com o Estado, com os tributos, quem gera emprego, porque essa é a nossa função social. Nós temos uma função social. Então, quando marginaliza um setor como o nosso, só abre espaço para festa clandestina, evento clandestino, bar clandestino, que pode consumir uma bebida que não sabe lá a procedência, uma comida sabe lá a procedência, e aí tem intoxicação alimentar, tem questão de... A gente sabe vários assuntos aí, que a gente vê gente que bebeu uma bebida que não sabe de onde, todo mundo contaminado, morrendo aí. Eu acho, então, que nós temos que lançar uma campanha com o cara do Comida de Boteco. Bar é serviço essencial. Bar é cultura, ideia. bar é vida, bar é família, casa. Eu aproveito e leio aqui o comentário do André, que eu achei bem interessante, né? Que ele falou que quando chega no boteco e o dono não está ali, ele tem vontade de dar meia volta e procurar outro estabelecimento, né? Em cima dessa questão desse espírito mais... que abraça mesmo, né? Gisele, uma coisa boa para complementar isso que nós estamos falando, até do próprio André e do Felipe, nós tivemos a experiência que quando logo saiu a lei seca no volante, a tolerância zero, as pessoas não cruzavam mais a cidade, estavam explorando os seus bairros, as suas comunidades. E com a pandemia, retomou isso novamente, do cara experimentar a experiência dele ali do lado, como o próprio falou, da comunidade, os bairros aqui, porque o cara que tem no Xaxim, tem bairro no Xaxim, quem tem no Bacaxiri, ele não cruzar mais a cidade. Ele voltou porque surgiu muitas campanhas
Fortaleça seu comércio local, o barzinho local. E aí que tem aquela que eu falei no começo. Tem bairros aí que o povo esqueceu que nem existe pandemia, né? Que era uma realidade... É um perigo isso, né? Políticas, né? É um perigo isso. Gente, então a gente já está encaminhando para o final, a gente nem percebe o tempo passar quando o papo tá bom, né? Essa que é a verdade. E a gente tem uma pergunta no título desse talk, que é como se adaptar, né? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para pedir para o Felipe falar um pouco para a gente como foi o processo de adaptação do Comida de Boteco, que agora vai ser realizado em abril do ano que vem, né? Eu queria que você explicasse como que foi esse entendimento e essa adaptação que foi feita. Na verdade, não restou muitas escolhas, né? A gente estava ali na cara do gol, o projeto estava marcado esse ano para 10 de abril. Eu me lembro que no dia 17 de março, eu já, né, toda a nossa equipe, a gente estava viajando, já fazendo eventos de abertura, ou seja, faltavam 15 dias, basicamente, 20 dias para começar o projeto, já metade das ações já estavam na rua. Aqui em Curitiba já tinha rolado até, a gente já estava super animada. Jurados selecionados, enfim, mas não restava outra opção a não ser adiar, né? Então, na verdade, a gente apenas mudou a data do projeto, ele acontecerá na mesma data de 2021, 10 de abril, e acho que, mais uma vez, não tinha o que fazer, é um consenso entre nós, os parceiros, patrocinadores, poder público, imprensa, enfim, né? Todo esse ecossistema aí que o Comida faz parte, ocupa. E agora o que a gente faz muito, um trabalho muito de relacionamento com os bares, né, e um pouco do que a gente conversou aqui hoje, entender as dificuldades, as dores. Ninguém tem a solução, né, mas o que a gente faz é estar muito próximo deles, ouvindo as dificuldades e tentando gerar soluções ou tentando gerar algum tipo de atividade, seja um bom dia, que conforta, né? Muitas vezes a gente só pensa na solução mágica que vai salvar o negócio do cara, mas muita gente não liga para ele para dar um bom dia. E como isso fez diferença, vem fazendo nos últimos 6 meses, que a gente liga para os bares e fala, pô, você me ligou para alguma coisa? A gente fala, não, a gente ligou para ver se está tudo bem com você. Então, mais uma vez, né, na hora que o bicho pega de uma crise, voltar às origens, voltar ao simples, talvez seja a melhor solução. Então a gente está trabalhando muito, claro, continua desenvolvendo o negócio, pensando aí para essa data, se podemos ainda trazer alguma novidade, mas estamos muito nesse guardiões desse relacionamento com o nosso principal ativo e matéria-prima, que são essas famílias, né, esses botecos. Muito bacana essa atitude de vocês, realmente, às vezes uma palavra de conforto é tudo que as pessoas precisam, né, em determinados momentos. Marcos, nesse processo de adaptação, o que pode vir por aí? Na verdade, a gente tem algumas coisas assim, né? O Felipe não me deixa mais participar do Comida de Boteco, não entendi por quê. Tudo bem, eu vou. Não sei porque ele me deixa. Sabe, eu adoraria fazer um bucho à milanesa, ou uma carne de onça, uma coxinha... Lavando a roupa suja, tá lavando a roupa suja ao vivo, hein? Agora não, mas eu já falei de Curitiba, que só soltei 3 petiscos do Paraná aqui. Mas algumas coisas. Quando a gente começou com o boteco era na rua, a mesa era na calçada em São Paulo. Aí os botecos foram entrando e começou a ter ar-condicionado. Era cerveja de garrafa, era o balde na mesa. Aí veio o chopp. E a gente já estava vivendo o movimento dos bares retornarem para a calçada, nessa coisa de liberdade. Então isso é cíclico e a gente tem que ir se adaptando como negócio. E a gente já estava nessa pegada. Então, todas as nossas casas, sem exceção, a gente buscou trazer áreas abertas. Então, com o tempo, por exemplo, no Quintana, eu tinha fechado a área da Jabuticabeira. Agora ela voltou a ser toda aberta. No Brick, nós tínhamos o estacionamento do lado do Brick. E quando eu vi o estacionamento, eu comecei a botar mesa, cadeira, quando vi, virou o quintal do Brick. E as pessoas estão adorando. Elas, de novo, estão na rua. No Veríssimo, a gente assumiu a rua. E esse se reinventar ou recriar, o Felipe pegou uma coisa que é a palavra nossa do momento hoje. O simples é o máximo do luxo. Então, fazer o simples de novo é se reconectar. E eu acho que a comida de boteco é a grande bola da vez. Porque, de novo, as pessoas querem ter sabor de verdade na comida. De novo, elas querem comer um prato que te remete conforto, que te remete casa, que te remete tudo isso. A gente não quer mais as coisas plásticas. Então, eu acho que o pós-pandemia, nós vamos ter 2 negócios. Os nossos e os plásticos.
E eu acho que a gente vai fazer parte do que faz essa coisa de verdade. O pensar simples é poucos ingredientes, é valorizar o produtor local, porque a gente já valorizava, a gente já comprava a pinga do nosso vizinho, o porco da lata já vinha do interior de Minas Gerais, a gente já comprava a farinha do Paraná, sabe? Então, tudo isso já fazia parte do nosso dia a dia. Eu buscava já meus frios nas cidades do interior do Paraná e trazia para São Paulo de 3, 4 famílias. Então, tudo isso vai, de novo, fazer o nosso consumidor se conectar por uma coisa muito simples. Nunca nessa pandemia se vendeu tanta farinha de trigo. Nunca nessa pandemia as pessoas fizeram massa em casa e fizeram pão e bolo. Isso mostra que o artesanal vai ter valor de novo, sabe? Fazer um pão com fermentação natural, fazer uma massa caseira, sabe? A gente não vai mais precisar botar um nome chique num prato. A gente vai poder dizer massa caseira feita pela Dona Maria, sabe? Com, né, em vez de chamar de ragu, a gente vai dizer com rabada desfiada. Então, isso é para nós e está sendo um desafio internamente. Porque eu pegar meu time e dizer para os caras, nossa comida mudou, nosso jeito de servir mudou, tudo mudou, está dando um nó na cabeça do time. Porque eles dizem assim, mas até ontem tu queria tudo, agora parece que tu quer nada. Diz, não, agora é que eu quero tudo. Fazer o simples é a parte mais difícil desse processo. O Felipe falou muito bem sobre isso. Muito legal, Marcos, você tocar nessa questão dos pequenos produtores, porque o Lino Ramos tinha uma pergunta justamente nesse sentido, né? Se serviu de ajuda e se é uma perspectiva interessante para esse setor. Você leu a mente ali do Lino. Fábio, por fim, a gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo sobre a questão das adaptações aqui em Curitiba. E a gente falava muito da questão das mesas que o Marcos e o Felipe também comentaram, das mesas na rua, dessa adaptação para espaços mais abertos dos botecos. É um caminho, é uma saída interessante e possível? Olha, Curitiba foi pioneira na regulamentação do uso de mesas nas calçadas. A legislação é lá atrás, lá da década de 90, e foi regulamentada em 2004. Então, nós temos aqui uma padronização que foi copiada em outros lugares. São Paulo, ano passado, fez a legislação municipal e esse ano, por causa da pandemia, aprovou que não pode se cobrar taxa. E nós levamos esse debate nacionalmente para as principais cidades do Brasil, regulamentar o uso de mesas e cadeiras na calçada, regulamentar os parqueletes também, regulamentar o uso também nos estacionamentos, para as pessoas utilizarem melhor esses espaços. Mas eu quero dizer que a grande vantagem de toda essa pandemia é que trouxe de novo o valor da representatividade, o valor da união, da gente discutir as coisas em conjuntos, né? O Felipe falou da simplicidade, é isso mesmo, nós estávamos numa onda de glamorização, aquelas coisas todas aqui. Gourmetização. É importante, mas o simples sempre vai vencer, né? Resgatar também as nossas tradições, estamos resgatando. E o que eu quero dizer que quando a gente fala de trabalhar com união, valor da representatividade, é nessa hora de lutar pela mesa de uso nas calçadas, não ter taxa para os empresários, que nós não temos dinheiro para pagar uma simples taxa, hoje não temos dinheiro para pagar uma taxa de uso na calçada. Porque o cara tem que escolher, ou ele vai pagar a conta de luz, ou ele vai pagar a conta de água, ou vai pagar o salário, ou vai pagar o Estado. Infelizmente, o Estado, nessa hora, ele tem que entender que eu sei que ele deu auxílio emergencial para alguns, deu suporte para outros, mas o nosso setor não recebeu quase nada do Estado. Só tivemos a MP, que nós falamos aqui no começo, da suspensão e da redução de salários, mas não tivemos mais nada. Ninguém conseguiu crédito. Quem conseguiu crédito é o mágico. Todo mundo sabe que nós tivemos um associado nosso, teve que se acorrentar para ter direito ao Pronamp, todo mundo sabe o que o Arlindo Magrão fez, se acorrentou na frente da Caixa Econômica, virou assunto nacional, porque ele queria só o que estava no papel, iam liberar para ele um tiro caixa, ou o Pronamp, e aí ele se acorrentou, ficou 3 dias sem comer e liberaram. Então o cara teve que se humilhar para ter um direito dele. É difícil mesmo. Então, a minha mensagem, Gisele, não sei se vai ter mais tempo, mas nós vamos brigar por aquilo que é dos nossos interesses coletivos, que agora é a palavra de ordem no nosso segmento. Você falou em coletividade, então aproveito para esse momento da nossa despedida um recado para as pessoas que vão participar do hack, Fábio.
que você diria para essas pessoas que estarão empenhadas entre os dias 12 e 16 em buscar essas soluções, discutir ideias novas para o setor? Olha, é muito importante pessoas diferentes que têm a mesma conectividade de pensamento. Nós temos aqui 3 pessoas em 3 estados diferentes. Nós podemos pensar diferente, mas nós temos um objetivo comum. E no RAC está dando essa oportunidade de pessoas diferentes terem o mesmo objetivo em comum. E aqui nós estamos debatendo não só a sobrevivência do nosso setor, mas como vai ser a nossa saída daqui para frente. Porque nós precisamos de saídas. Porque as entradas nós sabemos como é que foi. Sair desse momento, nós não sabemos. Eu espero, por exemplo, eu que sou oriundo de casa noturna, nós não temos saída. Muitos colegas nossos não voltam mais de casa noturna. E nem sabem quando que vai abrir. Alguns falam que nós vamos voltar só em março de 21. Então, a gente não tem a saída ainda. Então, quem é de casa noturna, eu digo quem está nos assistindo agora, é aproveitar esse debate que vocês estão proporcionando para os telespectadores, para as pessoas que são aficionadas pela gastronomia, pelo entretenimento, é que vamos tentar buscar saídas em conjunto, trabalhar em conjunto, tirar das experiências que vão ser debatidas aqui, qual vai ser o nosso rumo. Eu estou buscando um rumo, outras pessoas vão buscar um rumo. Então, meus colegas, quero deixar esse meu abraço para meus colegas de casas noturnas do entretenimento, não desanimem, eu sei que para nós não tem luz no fim do túnel, porque nós somos o último da fila, a gente sabe disso. Então, aproveitar essa experiência boa que nós tivemos em conjunto aqui, para dizer que aqui nós vamos ter pelo menos uma luz ou um rumo que nós podemos tomar daqui para frente. Bacana, Fábio, obrigada por sua participação. Marcos, e você? Qual o recado para essa turma que vai pensar nessas soluções no RAC? O que eu acho é que a gente viveu alguns momentos. A gastronomia sempre foi um setor muito solitário. Quando você monta teu negócio, você não tem pares para poder trocar informação e compartilhar. Espaços como esse, espero que cada vez cresçam mais. O nosso setor é um setor, com perdão da palavra, até a pandemia, ninguém expunha as suas feridas. Estava todo mundo bem. Todo mundo parece que estava lotado, todo mundo parece que estava vendendo, todo mundo parece que era incrível. E não, o nosso setor vem em dificuldades desde 2015. Sabe? Quando a gente achou que em 2020 a gente ia sair, é que veio uma porrada maior ainda. Então, o que eu acho hoje, e eu não tenho vergonha de dizer isso, se tem dúvida, troca informações. O RAC é esse exemplo. A gente está aqui para trocar informação, para se conectar, e isso não pode depois da pandemia, porque nunca se fez tanta live durante a pandemia, né? Quando a vida voltar ao normal, a gente não pode perder isso, porque aí vai dar o salto de qualidade para que pandemias e outros problemas não nos peguem mais. A gente começa a amadurecer para entender o que vem pela frente, né? Que não vai ser fácil. Eu diria que nós estamos entrando na segunda onda do tsunami. Agora, não é só sobreviver. Como vai ser sobreviver? A conta de água, de luz, de gás, de telefone, de imposto, a pancada vai chegar agora. Só que vai chegar agora e a gente continua não tendo receita. E o governo não liberou o Pronamp, a gente precisa de incentivo municipal, estadual, federal, não porque a gente precisa passar a carequinha, não, porque a gente é gerador de emprego. Quantas famílias o setor da gastronomia, do entretenimento, de eventos, de hotelaria sustenta nesse país? E isso não pode ser abandonado nesse momento. Então o RAC, para mim, é um dos momentos que a gente pode desopilar, trocar informação e até ver se a gente está no caminho certo do pensar, né? Porque a gente precisa do comparativo para dizer, poxa, estou indo no caminho certo ou não. Então, eu fico feliz. Maravilha, Marcos. Obrigada. Felipe? Bem, como a gente começou falando, saídas temos, teremos que ter e serão várias. E vou deixar um input bem assertivo aí para quem vai participar e vai pensar. O boteco, ele hoje, né, dos botecos que participam do Comida, mais de 50% dos frequentadores são mulheres. Então não pensem no boteco com aquela cabeça de um lugar pejorativo, de um lugar não familiar. Pelo contrário, a mulherada já dominou, as famílias dominaram, então tentem buscar isso, né, o simples com um quê familiar, com uma presença feminina muito forte, quem sabe não aparecem soluções por aí.
Obrigada, Felipe. Rapazes, obrigada pela participação no nosso talk de hoje. Foi muito, muito legal, foi um bate-papo muito enriquecedor, acredito que para todos que tiveram a oportunidade de acompanhar. E lembrando, gente, que a programação dos talks do Hack pela Gastronomia continuam hoje. Às 6 da tarde, a gente vai ter um bate-papo sobre gestão como um ingrediente de sucesso. E o nosso hack tem o patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay, da Compra Food Service. Os desafios do hack que vão ser realizados entre os dias 12 e 16 deste mês. Tem patrocínio da Jasmine e da Electrolux. E os talks são patrocinados pela Ouro Fino. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Um abraço a todos aí. Valeu.